Eu sou palhaço de rua, hein? Você vai rir pra caramba, porque é um dos lados fortes meu. Meu nome de batismo é Nelson Gonçalves Campos Filho. E eu vivia uma vida entre a cidade de Triunfo, que fica em cima das montanhas de Pernambuco, e também o sítio do meu pai, que é assim, ó, em Triunfo, tem uma serra grande em volta, e do lado norte, a água que cai naquela serra e vir para o lado de Triunfo é Pernambuco, mas aqui correr para o outro lado está na Paraíba. Então, Triunfo é justamente na divisa ali. E o sítio do meu pai é na Paraíba. Então, muitas vezes, quando não tinha escola, final de semana, eu ficava muito mais no sítio do que na cidade. Então, isso é um começo. Mas só que meu pai era um agricultor e também tinha uma bodega, que é uma venda pequena aqui em São Paulo, nós chamamos de quiosque, coisas assim. E ele lia muito. Inclusive, ele tinha jornal que vinha de Recife pela Companhia Realeza, a Princesa do Agreste. E nisso daí, na verdade, eu gostava de ler também. E nas escolas onde eu estudei, eu fui em primeiro lugar. Eu era um cara assim que... Sabe aquele moleque que cria a vontade de aprender mesmo, pela leitura? Quando, em Triunfo, o próprio professor de francês lá, Frei Miguel, me chamava de Doutor Nelson, e eles me respeitavam tudo. Eles falavam, esse moleque vem do sítio aí, até com a roupinha meia rasgada e pá, mas ele chega aqui na classe, ele comanda, e é um cara que tem um bom estudo, não sei o quê. E aquilo ali me deixava mais impressado, né? Porque eu tinha que dar conta do recado. E os próprios amigos da classe, eles ficavam querendo roubar a minha prova, ficavam querendo cola, que aquele tempo lá chamava de filar, né? O cara filou, estava com a fila na mão. Aqui já para o sul era cola, né? O cara estava colando. E tinha caras que, de vez em quando, eu vacilava, eles pegavam a minha prova. E eu não podia falar nada, porque se o professor visse isso aí, era um zero que eu tomava, não queria saber. Era zero para mim, era zero para eles. E eles ainda colocavam um pinguinho lá no meio do zero, que eu não sei o que queria dizer, mas eles colocavam. Então, isso foi minha vida em Triunfo, moleque novo, com essa vida entre o sítio e a roça, e a escola e a cidade. Ficava nesses quatro cantos aí, né? O sítio era a parte das frutas, mas tinha a parte das roças, que era onde tinha a plantação, milho, feijão, abóbora. Eu fazia, que inclusive lá chamava girimum, a abóbora. E com isso daí eu fui também observando o cinema da cidade. Na minha cidade tem o Cine Guarani, que é onde passava vários filmes. Naquela época passava muitos filmes do Jim Kelly, Fred Astaire, a própria Carmen Miranda. Tinha também o que era mais comédia, o Jerry Lewis, Jim Martin. E isso daí foi muito forte na minha formação como moleque. Aí já chegou os Beatles, né? Chegou o Luiz Gonzaga com os forró dele e tudo. E aquilo ali foi me dando uma formação. Chegou a Jovem Guarda, que tinha a dança do Tremedão. Eu era um molequinho assim, de 10 anos, dançava feito um doido. O pessoal até ia lá em casa, pedir para minha mãe tudo para me deixar ir lá na festa dos aniversários. E lá era o Nelsinho, né? Aqui é o Nelson, mas naquele tempo eu era o Nelsinho, porque meu pai é Nelson. Na verdade, ele se foi há uns tempos aí, ele estava com 103 anos.
mas ele foi um sanfoneiro muito bom também, tocou com Luiz Gonzaga, e talvez isso a minha tendência pela música e pela dança. Quando eu fui para Paulo Afonso, aí já comecei a fazer carreira artística. Em 72 eu fundei um grupo lá no Coliseu Show que se chamou Os Invertebrados. O primeiro grupo de soul funk do Nordeste. Eu falando isso parece uma coisa surreal para a época. Nossa, Os Invertebrados é uma história muito louca, porque o Coliseu Show era um cinema, um prédio. Todos aqueles prédios antigos, tanto aqui em São Paulo como lá no Nordeste, de cinema, eles não serviam só para o cinema em si. Eles tinham também shows de artista. Naquela época, o Gerardriane, vários Valdir, vários caras, né, que faziam show no cinema, né? E lá em Paulo Afonso é uma cidade muito musical, muitos músicos maravilhosos de Salvador e que saíram para o Brasil afora foram de Paulo Afonso. E isso daí acontece o quê? Tinha um evento lá que lotava. No domingo se chamava Coliseu Show. Coliseu porque era no Cine Coliseu, né? Então esse Coliseu Show foi o programa mais importante de todas as épocas da cidade de Paulo Afonso. Ali descobriu-se músicos maravilhosos, cantores. Um dos primeiros cantores do Mastruz com Leite foi o França, de Paulo Afonso. E várias outras coisas surgiram. Eu, como já estava numa época entrando para curtir Andy mais com Five, List to the Music do Ben Brothers, Sex Machine de James Brown, eu ia lá dançar no palco, mas parecia um gol assim no futebol, quando você está no estádio, que eu entrava, eu virei ídolo e deixei meu cabelo crescer, porque lá em Triunfo eu não podia deixar, né? Aí eu deixei meu cabelo crescer e tudo. Tinha uns dois malucos lá embaixo que só faltava se matar. Aí eu chamei os caras, conversei, e o que aconteceu? No próximo domingo, era domingo, entrava às 10, abria às 10, começava às 11 e até 1 da tarde. Eram 2 horas de programa. Como se fosse um programa do Chacrinha. Acontece que naquele domingo os dois caras estavam lá. Na hora da minha apresentação, eu digo, eu quero chamar 2 amigos aqui no palco para formar aqui o grupo. Aí subiu os 2 caras. Eu não sabia se o cara dançava de cabeça para baixo, ou se eles dançavam em pé, ou se ele estava pulando mortal. Eu sei que foi uma coisa no palco que o pessoal gritava tanto que eu não escutava nem a música direito. Eu nem escutava o som que estava dançando direito. Imagina, um cinema, todo mundo gritando ao mesmo tempo, né? Eu sei que nós detonamos, dançando pra caramba. Eu ainda pulei do palco, nossa, o pessoal tudo ficou com medo, mas eu tinha costume de pular em cima de árvore, disso tudo, né? Aí passou, né? Aí eu tô saindo lá, isso era um grupo que não existia. Nós éramos amigos e tudo, mas naquele dia nós fizemos show junto. Quando nós saímos lá fora, que terminou o Coliseu Show, muita gente veio dar abraço, tinha muitos fãs, não sei o quê. No meio deles saiu uma velhinha. E ela, alegre, ria demais, não sei o quê. Mas ela me fez uma pergunta que eu fiquei na parede, né? Ela falou assim, meu filho, vocês são bons demais, mas eu acho que vocês não têm ossos. Como é que vocês fazem isso, não sei o quê? Aí, de repente, ela perguntou, como é o nome do grupo de vocês? Como antes ela tinha falado para mim que nós não tínhamos ossos, né?
Eu falei, então, por isso nossos nomes são os invertebrados. Nasceu o primeiro grupo de soul do Nordeste, soul funk. Então, os invertebrados foi esse processo em Paulo Afonso. Depois nós fizemos várias festas em Paulo Afonso, os conjuntos iam trocar em outra cidade, lá próxima, Jeremoabo, Delmiro Gouveia, Petrolândia, Nova Glória, várias cidades. E os caras, os grupos convidavam a gente. Era bom nas festas porque eu não gastava nada. Eu tinha aqueles frangos, aquelas guaraná, aquele negócio na mesa do pessoal. E eu ia lá como um cara que animava a festa, né? E não pagava nada. Nesse caso aí era bom. E também tinha um bocado de menininha, né? As menininhas adoravam, né? Todo moleque novo ali, nossa, dançava mais no ar do que no chão. Aí o bicho complicava. Mas foi assim, os invertebrados começou dessa forma. Aqui eu estou na minha cidade de Triunfo. Olha, eu tenho uma tatuagem no meu braço, prestigiando a cidade, né? Que é isso também que eu falo para as pessoas. Não importa onde nascemos, o que vai importar são nossas atitudes, onde nós vamos estar, onde estamos e onde passamos, né? E isso aí é o que importa, e não o lugar que você nasceu, certo? E isso aqui é um livro muito importante. Aqui são grafites, ó, que os caras fizeram para mim. Grafites sem nome, às vezes com 10 metros de tamanho, entendeu? E eu sempre estou na correrias aí, né? Essa foto aqui é muito importante. Essa foto aqui é eu dançando no Coliseu Show, em 72, em Paulo Afonso. Aí eu tinha 17 anos. 17 anos eu tinha aí. Foi da fundação dos Invertebrados. É uma foto que rara. Né? Você vê que eu não tinha nem bigode direito, né? Era meio ralo ainda. Tinha baile que ia tanta gente que chegava uma hora, fechava os portões. Mas o pessoal chegava e derrubava. No James Brown, no Tim Maia. Eles... Era um problema. Deixa eu te mostrar aqui. Olha isso aqui, ó. Tem mais de 20 mil pessoas aqui. Isso é no Palmeiras. Aqui onde está meu dedo é o final do pau. Eu estava com uma capa lá que o James Brown me deu. Você vê lá no fundão, a arquibancada lotada. E os caras, quando subiu o James Brown no palco, eles me levantaram, né? Só vamos te levantar. Eu endureci as pernas e os caras me levantaram. Vê que momento, isso é tido como uma das fotos mais influentes do Black Power, da época dos bares Black. Entendeu? Aí vão tendo muitas coisas que são importantes. O trabalho do jovem. Isso aqui, ó, tem uma foto minha. Tá vendo isso aqui? Aqui, ó, grafite de 10 metros, sátira. E esse aqui, embaixo, está escrito Nelson Triunfo, das raízes. Mas por que essa foto? Essa foto, o Tony Tornado, no Rio, me chamava de o Homem-Árvore. Porque a primeira vez que ele me viu, o Black era tão grande que os caras que estavam com ele falaram, o tom dele parece uma árvore, um pé de agaroba, não sei, de gareia. Aí eu disse, poxa, muita gente já falou isso, né, meu? E eles começaram a me chamar de Homem-Árvore. Em São Paulo era o Nelson Triunfo, o Nelson, mas eu chegava no Rio de Janeiro, só funcionava o Homem-Árvore.
eu fiquei famoso no Black Hill como Homem-Árvore. Hoje em dia, todo o pessoal mais jovem tudo já conhece com Nelson Triunfo, com Nelson, mas a galera da antiga, dos anos 70, só me conhecia como Homem-Árvore, né? Então, essa foto representa um pouco isso, né? E tinha... Nossa, eu me lembro que uma vez eu fui fazer um show no Rio e nós pegamos o Cometa, que era o ônibus, né, da época. Chegamos lá, nós pegamos na Casa da Banha, ali da Avenida Brasil, um ônibus que ia para Santa Cruz, que era lá que ia ser o show. Quando nós chegamos em Santa Cruz, o ônibus que nós pegamos era errado. Aquela Santa Cruz não era que nós íamos. Nós íamos para uma outra Santa Cruz, que era do Otto Mota. Parece que essa outra era Campo Grande. E nós voltamos, tinha cara até chorando, porque nós subimos, se perdesse o último ônibus, nós ia ficar na rua, não tinha como voltar para São Paulo, que nós não tínhamos recebido o dinheiro do show, e nós tínhamos que fazer o show. Com um pouco lá veio um ônibus, quando nós descemos no Casa da Banha. Foi questão de segundos. Nós descemos, com um pouco lá veio o outro Santa Cruz. Aí nós perguntamos, o Santa Cruz, outro moto e tudo. Aí, sim, pode subir. Nós subimos. E esse ônibus aqui? Aí o cara falou, esse aqui é o último da noite. Olha, por 30 segundos, nós não perdemos o último ônibus. Imagina como era que a gente ia ficar. Né? E no livro também tem uma passagem que é diferente. Eu estava fazendo show em Salvador e estava curtindo muito tapioca. Nossa, uma tapioquinha de manhã, né? Aí nós pegamos o Lufthansa, que é um prédio voando. Aí cheguei uma meia-noite bem cansado, dormi. Quando eram as 5 da manhã, assim, tinha algumas pessoas despertando no voo. Quando eu fui abrindo os olhos, meio metro de distância, vinha uma aeromoça com uma parada assim, numa pinça, num negócio que pegava assim. E aquilo era branco e estava fumaçando. Quando eu olhei aquilo ali, eu digo, meu Deus, é uma tapioca. Eu peguei dele uma mordida, os dentes afundaram, mas não cortou nada. A mulher esticou os olhos para mim assim, e eu olhei para o cara do lado, ele estava enxugando o rosto. Aquilo era uma toalha branquinha, com um pouco de água ensombrada, que era para justamente lavar. Eu nunca tinha visto aquilo. Né? Para mim era uma tapioca. Isso aqui é o primeiro grupo de dança de rua do Brasil. É a gente lá na 24 de maio, com a Dom José. Lá agora é considerado o marco zero do hip hop nacional. Isso aqui mostra a gente no momento da dança, posando para uma foto, mas se você ver lá no fundo, a multidão era grande, era muita gente assistindo a gente. E todas essas histórias estão por aqui, né? Todas as histórias do livro são tudo histórias importantes. Né? Olha aqui, ó, cabelo Black Power, na touca, trançado. Era como eu me movimentava. Essas tranças que hoje são tão famosas, eu já fazia tudo naquele tempo. Tudo naquele tempo. Há umas 2 copas atrás, o pessoal pôs uma chuteira de uma cor ou de outra. Eu já fazia naquele tempo. Certo? Então, muitas coisas. Ó, cheguei a ter o prazer de ter meu filho cantando comigo no palco. Aquele que era menininho no início da carreira do hip hop, em Diadema, hoje canta comigo e fazemos shows pelo Brasil todo. Esse é o Jean.
é o Jean B, e tem o Andrew, que é o mais novo, que é B-boy. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu ganhei como melhor passista do Carnaval de São Paulo. Já viu? Então, quem pensar que eu sou só hip hop, não conhece 10% de Nelson Triunfo. Porque eu já curtia desde moleque de Purple, Led Zeppelin, Armstrong, James Brown, o Pixinguinha, Luiz Gonzaga, Jackson, o Milton Nascimento e até o Beethoven para dormir. Eu gostava de curtir o Beethoven, certo? Então, eu também saí várias vezes do Vai-Vai, ganhei vários títulos, né? Eu adoro forró, sou um compositor, modesta parte, maravilhoso de forró, de maracatu, certo? Sou um cara que faz o rap. Eu posso me apresentar assim para você, ó. Eu posso me apresentar assim, tipo, triunfo, sinônimo de vitória. Mano que eu me entreguei não vai ser agora porque eu sei. Eu sei quanto mais difícil, mais será a história. A vida me ensinou e como criou eu vou fazer vocês e o mundo inteiro entender o valor preciso do ser ou não ser. Shakespeare, eis a questão. Porque não é em vão. Eterna briga do sim ou não. Então, olhe nos meus olhos, seja um verdadeiro. Pouco importa se eu sou um pioneiro. Na verdade, o que eu sou é um guerreiro. Mas brasileiro é impossível, invencível na batalha diária na área. É uma experiência necessária para a sobrevivência. Porque aqui ninguém é mais que ninguém. Paz. Entendeu? Rima. Mas é verdade que meu nome é Nelson Luiz e Cabra é o cão. Eu sabia que no chão é rápido que nem um raio e lisco que nem sabão. Já meu DJ fazendo scratch no disco, mistura som de curisco até mesmo com trovão. Nesse mano eu ponho fé e tiro o som que ele quiser. Isso aqui é embolada. Tinha umas mais gozadas, que eram aquelas que vestiam com animais, tipo, vi um jumento beber 20 Coca-Cola, ficou cheio que nem uma bola e deu uma rota de lascar. Comprei a galinha por 4.800.000 e eu bati nas asas dela. Eles piaram dentro. Isso é uma coisa tradicional, cultura nordestina da boa. E já era o que eles falam hoje, uma levada. Levada é o quê? Levada é a forma como você põe a letra dentro do ritmo, que aqui nós chamávamos de rap falado, de funk falado, de tagarela, e até chegar mesmo a assumir o rap. Mas o coco embolada é uma levada, que se chama na linguagem jovem do pessoal aí que está cantando rap, flow. My flow. É o jeito que eu canto. Então, como é, ele tem um flow legal. Quer dizer, ele canta bem. Ele canta dentro da batida. Mas o flow são vários. Você pode falar e você pode várias formas de você cantar. Como é a embolada. É uma forma de cantar, certo? E vai mudando. Tem o ragamuffin, que é aquele negócio meio mostrão. Tudo isso entra dentro do rap, certo? E entra como um flow. Uma forma diferente de você cantar. Tem caras que é tão ligeiros na parada que você talvez não vai entender. Tem que estar... É uma metralhadora falando. Certo? E isso faz parte do rap. A dança hoje é uma das coisas mais universal que nós temos. Certo? Muitos jovens do mundo, poucas coisas como futebol e tudo, mas poucas coisas mesmo tiveram influência de coletivo, de jovens daqui conhecer jovens de lá, e vice-versa, em outros lugares com outros lugares. Nenhuma cultura, talvez no mundo, proporcionou
uma coisa mais forte do que o hip hop, né? Porque na verdade tem o rock and roll. O rock and roll é o rock and roll. Tem o samba, é o samba. Mas quando a gente se trata de hip hop, nós trazemos um coletivo que vai ser a dança, vai ser a pintura, vai ser a música e vai ser o cara que canta, certo? O cara que canta é o MC, a dança fica com os b-boys e abigails, a pintura fica com o grafiteiro e o cântico fica com o MC. Então, eram 4 vertentes e todas elas tinham várias divisões, né? O DJ, também, que eu falei da música que faz parte, o DJ faz parte dela, mas o DJ é posto como elemento. Então, vamos, MC, DJ, grafiteiro e o dançarino b-boy ou biguel. Tudo isso tinha variações. A pintura tinha aquele, digamos que o draw-up, que eram as letras gordas, que eles faziam muito nos trens, que era para ser rápido. Fazia a letra gorda, depois enchia elas. Então, aquilo ali não podia ter muito capricho. Já outros tipos de letra, tipo o Weed Style, era um estilo meio selvagem, as letras entrelaçadas, que vocês veem por aí em algumas pinturas. Então, tinham várias coisas. A forma de como eles usavam os spray. E a característica de cada... Por exemplo, alguém que começou com a gente lá na São Bento, os Gêmeos, eles dançavam. Depois eles se transformaram em alguns dos melhores grafiteiros do mundo. Eles começaram com a gente, lá na São Bento. Então, eles têm um estilo próprio. Então, por isso eu falo, cada elemento ainda tem suas divisões. Por exemplo, o rap. Tem várias formas de você cantar o rap. E tem rap que fala de mensagens políticas, outros que falam de cultura em si, outros que falam do gospel, que é de religiões, de Deus, de Cristo, disso, que seria o estilo mais religioso, que é o gospel. Tem um estilo meio sátira, tem os caras que cantam mais romantismo, mais o romantismo tipo Sampa Crio e outros aí. Então, são várias vertentes. Já tem os caras mais pesados mesmo, tipo gangsta. Então, são várias vertentes. Mesmo assim, são os DJs. Tem DJs aí que conhecem música mais do que muitos músicos famosos. Eles pesquisam. E não é só um estilo de música. Eles têm DJs aí que parecem uma enciclopédia. Você fala, que música é essa? Ele fala, fulano de tal, lançado em tal ano e de tal pessoa. São gênios. Né? E tem coisas maravilhosas dentro do hip hop, né? A dança tem aquela que é colocada como um elemento, que é o b-boy, quer dizer, o cara que dança no break boy. E tem a Abigail, que é do lado feminino. Né? Mas tem outras danças, tipo o Tude, que é aquela dança egípcia, né? Tem o Wave, que é a onda, né? Tem vários estilos, tem Lock, que o cara, né? O Lock. E todas elas, a grande maioria, vieram do original funk, que foi a grande febre dos anos 70. Tá? Outras danças da época também, tipo house, wack, são tudo danças que elas são derivadas do soul funk, certo? A nossa própria dança de rua, muitas coisas, o James Brown já dançava, certo? E outras coisas foram vindo de vários lugares do mundo, da dança russa, do frevo, da capoeira, de várias outras coisas, do sapateado, entendeu? Que o sapateado foi uma das primeiras danças de rua, ali nos anos 30,
nos Estados Unidos, anos 40, tinha Nicholas Brothers, que eram dois irmãos que eram maravilhosos, né? E surgiu ali o Fred Astaire e todo aquele pessoal. Eles foram muito importantes nos dançarinos dos anos 70. E ali foi uma fonte de criação, né? Dali surgiram o que eles hoje aí têm uma nomenclatura que eu não gosto muito, que é danças urbanas. Para mim, é a dança de rua, é o street dance. Street dance, para mim, é a dança de rua da nossa cultura. Olha, lá para o Nordeste, até que não pegava tanto ainda, né? Quando eu comecei a vir mais para cá, aí comecei a sofrer mais, né? Discriminação, era geral dos ônibus direto, os caras entravam assim, aí quando me via de cabelão, era o primeiro que eles iam em cima, aí mandava descer para verificar alguma coisa, não sei. Era meio complicado. Aí, em Brasília mesmo, eu passei uns 3 dias preso lá, né? Os caras com as desculpas furadas, que me viu diferente. Aí eu até nem complicava muito, mas dava vontade de eu falar, poxa, quer dizer que eu com esse cabelão eu ia fazer alguma coisa errada, só se eu fosse muito burro para aparecer. Meu negócio é música, é dança, eu estudo. Aí os caras verificavam e tudo, de repente, com um pouco eu era liberado, né? Mas não era fácil, não. Quando eu cheguei em São Paulo, aí o bicho pegou. São Paulo era muito mais rígido, assim, era uma cidade muito grande e tinha muita gente de fora e o centro tinha muita gente, mas muita gente mesmo. Ali tinha de tudo, ali tinha de Deus a todo tipo de gente que puder pensar, né? Ali era louco. E era um lugar que eu sempre tomava geral. Tomava geral e tinha uma coisa que era muito chata. Você podia ter o RG. Eles não queriam. Eles queriam a carteira assinada. Quer dizer, era uma coisa mesmo de tirar você da rua. E com isso foi o pior, porque eu comecei a fazer os trabalhos de rua, as danças de rua, apresentações com o pessoal de capoeira, o próprio Caju e Castanha, na época estava começando, fizemos rodas também ali junto, apesar de que quando nós nos encontramos não foi tão assim, porque eu fiz uma roda do lado da roda dele e acabou com a roda. Mas rapaz, eu estava dando nosso dinheiro aí, você chegou, fez uma roda, não ficou um. Na hora que eu ia passar o chapéu, fiquei com o chapéu na mão e ninguém para me dar nada. Eu digo, então vem aqui que eu vou cobrar para você na roda aqui. Então aconteceu, mas quase sempre a gente ia preso. Tinha até uns molequinhos que quando pintava aqueles policiais, eles vinham com, na época, uns capacetes que brilhavam no sol. E já falava, olha os piniquinhos. Não eram os índios, não, né? Não eram os tupiniquinhos, eram os piniquinhos que eles tinham na cabeça. E a gente já saía, fazia que. Ô, pessoal, dá licença aí, vamos tomar um suco ali. Mas era só uma questão deles passarem. Aí a gente voltava de novo, né? E muitas vezes não dava tempo. Mais para frente, eles deixaram até a gente mais sossegado. Mas teve tempo que eles levavam direto. E eu era o que dançava, porque eu era o líder, ia lá conversar com eles e tudo. Tinha um delegado no Bexiga, no bairro central aí de São Paulo, né? Que é o Bela Vista, né? Tinha uma delegacia lá que eu chegava lá e o delegado falava assim, rapaz, você de novo? Eu falava, ô doutor, eu não gosto de vir aqui, doutor, é os homens que me traz aí, né? Ele já olhava assim para mim, vai. E do mesmo jeito que vários músicos nossos, Caetano, Gil, foram... Eu
fui muito perseguido. Mas quando os caras vinham para conversar comigo, eu nunca levava esse papo político. Eu era muito liso. Eu era muito liso. Eu ficava mais falando, não, meu negócio é dançar, é cantar, é mais se divertir mesmo, não sei o quê, papá. Não levava esses papos muito de cabeça, né? Porque na época, se você fazia um encontro de pessoas, já chegava alguém, não sei de onde, para saber o que estava acontecendo. E muitas vezes as pessoas que saíram no tempo do militarismo, que alguém falou para eles, oh, você está sendo perseguido, vão te procurar assim, assim, assado, a pessoa vazava. Eu sinto, nesse racismo de hoje, mais depressivo. Porque naquele tempo, as pessoas não tinham muitos direitos humanos, nós tínhamos militarismo, e os próprios coronéis do Nordeste eram alguns dos mais racistas e faziam as pessoas, os escravos, se assumir que negro era feio, que era isso, que aquilo que fedia, que não sei o quê. Era um racismo muito pesado. Mas, pelo menos, eles eram mais declarados. Era um racismo que dava para você ver. Hoje em dia, existe muita covardia do pessoal ser e dizer que não é. E fazer até umas coisinhas para dizer, não, olha, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Mas, na prática, é bem diferente. Eles machucam as pessoas, eles se julgam melhores. E, poxa, são pessoas que já têm a internet, têm revista, tem tantas coisas maravilhosas para eles aprender hoje que nós não tínhamos naquele tempo, muito mais informação. E parece que a questão é mais voltar tipo, como se fosse um regresso, né? Que eles, com tudo isso que tem na mão, estão piores do que muita gente tinha antigamente. Hoje, você vê em várias coisas o racismo, certo? Porque as pessoas avançaram muito na internet, porém perderam a coisa do contato. E tem muita gente mal dentro desse trabalho de internet, desconstruindo o que nós construímos por muito tempo, certo? Isso é complicado, porque muitas coisas que nós já tínhamos trabalhado estão voltando ao marco zero. Entendeu? E isso aí não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Vem cá, será que aqueles policiais que estão pisando aí no pescoço, não viu lá o Floyd, não viu lá o cara matando o cara asfixiado com o joelho? Como é que eles estão fazendo igualzinho aqui agora? Mostra também que nossos policiais, eles talvez não veem televisão, não estão lendo nada, porque se eles estão fazendo isso, ou eles são muito ruins, ou não aprenderam nada. Entendeu como que é? Então não deixa de ser um racismo pesado que os caras assumem. E aquela sacanagem de pôr um negrão ali do lado para dizer que não é racista. É a mesma coisa daquele cara que não gosta de criança e fica abraçando as crianças para fazer propaganda deles. Então, o Brasil é uma hipocrisia que tem que mudar um dia, né? Tem que mudar. Mas, no momento, eu acho esses racismos muito mais ofensivos, porque eu queria tanto ter o conhecimento e muita gente só me ensinava coisas erradas, como falar a palavra denegrir, que era um bom português, e na verdade é um racismo. Denegrir é encher o lugar de negro. Jamais eu falo isso. Então nós, às vezes fala de um sistema no qual
nós mesmos alimentamos ele. Entendeu? Você às vezes fala que não tem preconceito, mas você pode não ter daquilo que você está falando. Mas se você vai para outro lado, sobre outras coisas, você tem conceitos terríveis. Certo? Então, de repente, eu estava num trabalho social que o pessoal falava assim, poxa, Nelson, mas tem muita gente aí meio erradinha, trabalhando com você, uns moleques aí meio estranhos. Eu falava, vocês falam aí nos jornais que nós estamos tirando eles das drogas, estamos tirando eles das ruas. Vocês querem trabalhar com o santinho e estão com esse discurso hipócrita. Se eu puder resolver o problema deles, eu vou saber que eu tenho capacidade. Mas do jeito que vocês estão fazendo, eu saio fora desse trabalho. Porque eu não vou ficar mentindo. Falando que estou tirando gente das drogas, estou tirando gente de rua para vir para cá. E, no entanto, aqueles que realmente precisam são os que estão fazendo a exclusão. Aí depois falamos que estamos fazendo inclusão. Nós mesmos temos problema seríssimo, porque está lá no subconsciente. De vez em quando ele vem à tona, se você não tiver cuidado, põe em prática. É louco. Você vê, o Bob Marley, hoje é o rei do reggae. Mas antes de Bob Marley, eu era criança, eu conheci o Luiz Gonzaga, que já fazia o shot. E o nosso shot era um reggae. Só que era tocada com sanfona, zabumba e triângulo. Não fazia o efeito e as viradas desse outro reggae aqui, né? É tanto que um dia, muito mais tarde, alguém pôs um fone com o Walkman no Luiz Gonzaga e pôs aquela música do Bob Marley, I Wanna Love You. Ele ouviu legal. Quando ele terminou de ouvir, o cara falou, e aí, seu Luiz, o que você achou? Ele olhou assim pro cara, nunca tinha ouvido aquilo ali, né? Ele falou assim, isso aqui é um shotinho metido a besta, né? Você vê que coisa louca. Do mesmo jeito que eu falei que o primeiro rap não foi de 79 e a nossa embolada. Você vê como nós temos muita coisa na história, mas os preconceitos deram um balão lindo na gente. Teve uma transformação gradual. Tipo assim, nos anos 80, no início, os bares blacks ainda estavam fortes, certo? Lá no Rio, já estava caindo um pouco. Em Belo Horizonte estava forte. Mas quando começou o hip hop em si, teve outros movimentos, como o próprio New Wave e outras vertentes musicais que estavam chegando, inclusive a discoteca foi muito forte em 78, 79. E isso aí atrapalhou um pouco os bares break, porque antes era mais eles. Aí já estava se dividindo, várias vertentes e tudo. E nos bares breaks, você não podia entrar de tênis na época. Tinha que ser sapato de sola, calça jeans não podia também. Então tinha algumas regras. Os caras iam muito bonito. Parecia um desfile de moda e tudo. As meninas iam muito bem vestidas. No hip hop, como era uma coisa mais de rua, nós usávamos jeans, tênis e tudo. E isso, às vezes, os caras queriam ir para os bares black. Como aquele pessoal antigo começou a se afastar, e os jovens iam de boné, não podia ir de boné. Aí eles começaram a perder público. Foi quando eles começaram a abrir um pouco para você poder ir de tênis, de boné, mas isso aí não teve jeito. Foi transformando até que o hip hop veio, os bares back, entre aspas, se acabaram justamente depois do militarismo. O militarismo, eles comiam fumaça com a gente, porque a gente com aquelas roupas, bengala, tudo, aquele negócio diferente, eles achavam que a gente... Né? Mas lá dentro a gente se organizava, falava, negro é lindo, a autoestima.
temos que acabar com esse negócio de precisamos de jovens com boas aparências, porque eu já sabia que aqueles gordinhos, pretinhos, já não iam entrar nesse jornal. Como uma vez eu cheguei lá na Praça da Sé, subi no nono andar, quando a mulher abriu lá a porta, quase caiu de costa. O que é isso? Eu digo, não, meu black não é bonito. É que eu vi no jornal que vocês precisavam de datilógrafos com boas experiências. Eu tenho experiência. E olha como minha aparência é bonita. Não, acho que você não entendeu. Pá. E eu ia mais para provocar, certo? E mais tarde, os jornais não faziam mais isso. Nós lutamos por isso. Aí o hip hop tomou sua posição. Em 85, saiu da rua para ir para São Bento, do metrô. E a partir de São Bento virou Brasil tudo. Quando nós ainda estávamos em 84, na 24 de maio, eu tenho até uma música, 84 da 24. E depois da São Bento, já é uma outra fase, porque eu já comecei a correr para as quebradas, fazer oficinas, e no início dos anos 90, nós já estávamos dentro das escolas. A Erondina estava no governo de São Paulo com Paulo Freire, e fomos convidados para fazer escola com elas, porque alguém estava o Racionais junto comigo, estava o DMN, e a Sueli Chan, o Milton, e quem mais, meu Deus? O X estava, né? E nós começamos a trabalhar essas coisas dentro das escolas, como era importante ler o livro, como era legal saber exercitar o corpo, movimentos, entender de música, como cantar na batida e como se interessar melhor pelo aprendizado, e como a cultura era importante, não só o hip hop, mas vários outros estilos. E isso começou nossos trabalhos das escolas, e assim Diadema chamou a gente para trabalhar nos centros culturais de lá. Aí começou os trabalhos sociais propriamente ditos, né? Já fomos até contratados. Foi a primeira vez que teve uma carteira no Brasil assinada como hip hop. Então isso aí mudou bastante, porque nós sofremos até 85, 86 com o militarismo, mas depois do militarismo ficou um vácuo, né? Muitos caras desorientados, e muitas coisas falaram que tinha mudado, que acabava, mas elas funcionavam por debaixo do pano, entendeu? E fomos mudando até hoje. Então, foi muito importante o hip hop e os bailes blacks, foi muito importante para os sambistas, para movimentos, porque nós fomos justamente aqueles que batiam na tecla, que discutia assim, a política, a educação, a cultura, tudo, no geral, né? E isso aí era muito bom para a formação daqueles jovens, né? Então, ali saíram muitos militantes, saíram muitos professores, pessoas que representam o Brasil lá fora, entendeu? E os bailes blacks, de uma certa forma, acabaram, porque eram muitos. Aí ficou um tipo de um baile, como se fosse recordação, né? Lá em Belo Horizonte eles chamam o baile da saudade. Aqui em São Paulo nós chamamos de baile de nostalgia, onde se toca muito samba rock e o balanço, soul e música lenta, do Tim Maia, Marvin Gaye, Let's Get It On. E em São Paulo tinha uma diferença, porque nas outras cidades que aderiram ao primeiro movimento Black Rio, tipo BH, Brasília, Porto Alegre e São Paulo, e o Rio era o central, era o lugar central mesmo do movimento. Esse pessoal daí, todos eles ainda fazem festa da saudade,
Inclusive em Belo Horizonte, até hoje, tem Quarteirão do Soul, que no sábado o pessoal põe um som na rua e vai dançar só original funk soul. No meu caso, eu continuei com o funk soul, mas já fui também o cara que, em primeira mão, trouxe o hip hop, né? E a dança de rua propriamente dita. Na verdade, é que, por exemplo, os caras falam que eu sou old school do hip hop, quer dizer, a velha escola. Mas antes de eu ser old school do hip hop, eu era um cara que já era também um militante fortíssimo naquele movimento dos anos 70. Então, isso, quando eu cheguei no hip hop, eu já era um cara que tinha nome. Já tinha vários programas, já tinha saído em vários jornais, revistas. Era um dos caras mais conhecidos nos bares blacks de São Paulo, entendeu? Aí o hip hop veio só consagrar, né? E automaticamente todo mundo viu que nas entrevistas era eu que estava ali, era eu que estava falando, era eu que estava levando o pessoal para a rua. E com isso eles falaram, não, o cara é o pai do hip hop. E aí o que eu peguei essa nomenclatura. Quando eu li o primeiro livro do Paulo Freire, já aqui em São Paulo, é que ele tinha sido convidado para trabalhar com a Erundina, na educação, né? Aí eu li aquele livro e disse, caramba, como parece que eu escrevi também aqui, tinha muitas ideias parecidas, até porque ele era um formador de opinião e tudo, né? E eu também, desde moleque, já vinha nessa correria. Quando eu saí de Triunfo e fui para Paulo Afonso, como você viu, falei do Coliseu, virei liderança. Virei liderança no colégio lá também. Quando eu cheguei em Brasília, que terminamos os estudos, o cara lá me convidou para trabalhar na Nova Cap. Entre 45 alunos, eu fui escolhido. Ele falou, você só corta o cabelo e eu vou te dar um empregão. Aí eu falei assim, muito obrigado, mas eu estou indo para São Paulo, assim. Aí expliquei. Mas isso aí já mostrava que eu tinha uma liderança, alguma coisa, porque eu já movimentava a festa no colégio onde eu estava. E, por exemplo, um dos grupos que tocou para a gente lá se chamava Supersom 2000, em Brasília. Um desses caras era um dos melhores cantores do Brasil. Infelizmente morreu num acidente, que foi o Gessé. Ele, quando veio de Brasília para cá, o conjunto chamou Corrente de Força. E depois do Corrente de Força, virou Placa Luminosa. Eram pessoas nossas de Brasília. Entendeu? E eu já fazia esse movimento lá e tudo. Esses grupos que surgiu aí novo, tipo Paralamas, Capital, Legião, foram grupos que eu trabalhei com os primos mais velhos, com os pais deles. E nós fazíamos, tinha os Matusquelas, que era de Formosa, e tinha vários outros grupos que era da cidade mesmo, de Brasília, no Tênis Brasília, no Elefante Branco, tinha rock. E eu era um dos caras que muitas vezes apresentava aquelas coisas. Essa galera aí do Paralamas e tudo, era uma galera que quando eu estava lá, muitos nem tinham nascido direito, né? Alguns já tinham nascido, eram moleques, né? Então eu já tinha uma militância. Quando eu ouvi falar do Paulo Freire, já depois, né? Aí eu digo, nossa, mano, que legal, e pá. Quando eu dei fé, eu estava trabalhando dentro da educação, no administrativo da Aerondina, onde convidou o Paulo Freire para a educação. E aquilo ali foi muito importante, porque até então eu tinha tentado entrar em outras escolas. Algumas até abriam, mas a grande maioria eram muito conservadoras,
e não aceitava isso lá dentro. Até porque, para chegar um cara com cabelão, com touca, o negócio era visto por eles com maus olhos, né? E isso não foi fácil, mas, graças a Deus, o Paulo Freire abriu para a gente essa brecha junto com a educação, e isso aí foi muito bom. Foi muito bom. E depois é que eu fiquei mais inteirado do que era Paulo Freire, e tudo que ele fazia, e tudo, a história dele, e tudo. Isso é bom para... Hoje em dia, muitos falam que está ultrapassado o Paulo Freire. Não é que está ultrapassado, é porque ele fez uma coisa para um tempo que necessitava daquilo. Hoje, no tempo dele, não tinha celular, não tinha essas coisas de internet, de Facebook, de negócio. Não tinha ainda o CD. O CD, Néstor, estava começando a sair as primeiras coisas de CD. E funcionava de outra forma. Era militarismo. Não, militarismo não. Na época dele anterior, era militarismo. Ele não foi tão divulgado para o Brasil, de uma certa forma, até foi lá para fora. Tem tanta coisa que é preciso ver direito. O humor, para mim, ele está em dois segmentos. Primeiramente, sou nordestino, do meio da embolada, dos cantadores de violas, e o Nordeste sempre foi, assim, a localização do Brasil que tivemos mais humoristas, certo? Quando você está numa televisão, muitas vezes eles medem a audiência pela plateia que está ali. Já é um termômetro. E o humor, não existe nada mais forte para chamar pessoas, para prender pessoas te olhando, de que você tiver um bom humor. Na rua, a gente vê aquelas rodas pequenas, quase com ninguém. Às vezes era até um cara bom que estava lá, mas o cara era ruim de conversa. Quando você vê aquelas rodas grandes, podia ser uma coisa maravilhosa, mas muitas vezes era só um cara que falava bem pra caramba, era um palhaço por natureza. Então, e o humor, ele é muito legal, certo? Foi uma das coisas que eu mais ganhei, os adolescentes, as pessoas, quando nós chegamos nas escolas, nos shows, nos lugares, eram piadinhas, brincadeiras com um com o outro, e com pouco estar com todo mundo na mão. De uma hora para outra, parecia que aquela amizade já era de muito tempo, né, que você vinha trazendo. E muitas vezes fazia pouco tempo que você tinha visto as pessoas, né? Eu faço um estilo freestyle, que tipo, agora você está vendo que para Mário de Andrade, presta atenção. Estou aqui, muitos estão sabendo que é Nelson Triunfo, mas alguns chamam Nelson. E a coisa acontece, estou falando com a minha amiga aí sobre cultura e educação. E sobre o meu livro, que saiu de Triunfo, Sertão, para o hip hop, né? Então, isso daqui é uma coisa que mostra que eu não perdi a origem. Aqui está escrito do triunfo do sertão para o hip hop. Isso aí era preconceito. Muita gente não ia nem olhar o livro quando falasse de sertão. Se falasse de New York, acho que estava tudo ali querendo ver New York. Quando eu estou falando de sertão. Entendeu? Quer dizer, eles tiveram que, como disse o Zagallo, engolir aos poucos, né? E depois ver que eu vim do sertão, mas eu também sou hip hop original. Essa é onde estão as coisas. Mas para você ganhar as pessoas, tem que começar com humor. Depois que você fizer ela dar uma, duas risadas, pode ter certeza que ela está preparada para te escutar. E assim eu fazia meu trabalho de rua. E, graças a Deus, sempre foi um sucesso.
Imagine um cara de rua, tipo vira-lata, aquele que não para em casa, né? Tem que estar em quarentena. Será que é difícil? É louco. Não é fácil, não. É como se eu estivesse estudando e não tivesse aula, não tivesse indo para a escola. É como se eu jogasse futebol todo final de semana e não está tendo futebol, o campo está desburacado, estão fazendo lá, plantando as coisas lá. É como se fosse isso, certo? É uma coisa meio estranha. É que eu também sou muito danado, né? Aí eu venho pro quintal, eu danço, eu faço clipe de dança, eu subo nas árvores aqui. Tem umas árvores aqui no meu quintal que eu subo nelas tudinho. Meu moleque nem o sobe. Nossa, mas essa coisa eu já trouxe do Nordeste, que eu andava naquelas coisas e tudo, né? Mas meu moleque aqui, eles são ruim de ave demais, né? Eles são bons para comer eles são... Eu vou começar a gritar para os pés, talvez eu vá até preso, eu vou começar a gritar: rua! 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 Eu falei que eu voltava, terráqueos! A primeira coisa que eu vou fazer na rua é justamente curtir ela, olhar aqueles prédios. Tem tanta coisa que acontece. Por exemplo, aí na Mário de Andrade, tem uma estátua aí no quintal, nessas árvores que tem aí atrás, seja uma pracinha, né? Nossa, se você ver, eu passava todo tempo aí, todo dia, e nunca tinha visto essa estátua. E um dia eu passei e vi, eu digo: nossa, será que isso é novo ou isso é antigo? Os caras falaram: meu sonho, isso aí está desde o começo. Entendeu? Muitas vezes nós passamos na rua e não vemos os prédios que estão ali. Hoje em dia, eu faço turismo. Eu curto pra caramba a arquitetura de São Paulo. Um dos maiores hobbies meu, é sair na rua olhando como é o nariz de um, o olho do outro, a orelha, o jeito, a roupa. Como eu acho legal ver pessoas novas, tipo você. Eu nunca tinha visto você, vi agora. Agora eu sei que você vive no meu planeta que eu vivo. É legal pra caramba isso. Cada vez que eu vejo uma pessoa diferente, eu digo: nossa, esse é terráqueo também. Às vezes não é, né? Mas a maioria são.